Bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro aqui, Café com Deus Pai, do Júnior Rochiola. Vamos lá, vamos começar? A palavra-chave para o dia de hoje é coragem. E o texto que vai nos orientar é Mateus 4. Vamos lá? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Já esquentou, vou deixar ele esfriar um pouco. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Misericórdia. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Eis que Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrados você me adorar. Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu amo esse texto. O começo do ministério na Galileia. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região, na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar na Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu lhes farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. Jesus ensina, cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre os povos. E a sua fama correu toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, em Jerusalém, da Judeia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A palavra de hoje, como eu já disse para vocês, é coragem. Vamos ao texto do Café com Deus Pai. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. O título de hoje é Vencendo Gigantes.
Na vida, não são poucos gigantes que se levantam contra nós. Mas o fato é que Jesus não nos prometeu a ausência de batalhas, mas sim que estaria conosco em todas elas. Como você tem agido diante dos gigantes que se levantam contra você? Temos a opção de ficar parados, lamentando e murmurando, ou de posicionarmos e reagirmos durante as lutas que se levantam. Aprendo muito com Davi, a sua história é incrível. Ele sabia que não estava sozinho e deu um passo de fé em direção ao gigante que estava na sua frente. Ele poderia simplesmente dizer que a batalha não era dele, porque ele não estava alistado no exército de Israel para lutar, mas ele resolveu não se esconder, e isso me ensina que pessoas que desejam viver o extraordinário não podem ter medo de gigante que se levanta, mas sim de enfrentá-los. Muitas vezes perdemos a batalha antes mesmo de lutar. Esquecemos que temos um Deus que luta por nós, mas que espera que confiemos plenamente nele. Entenda que a sua atitude define onde você vai chegar. Davi só venceu porque foi em nome de Deus. Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Quais gigantes têm levantados na sua vida? Doenças físicas, emocionais, problemas familiares, rejeição. Saiba que para tudo isso há um Deus que não permite que você enfrente essas batalhas sozinho. Ele é fiel, justo e jamais o abandonará. A partir de hoje, desafio você a olhar para os problemas de forma diferente. Saiba que as circunstâncias são contrárias e elas são um verdadeiro terreno fértil para o milagre. Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção para algo que aconteceu nesse texto em Mateus capítulo 4. Ele começa falando assim: a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ô Jesus! Aí depois de 40 dias sem comer, ele sentiu fome. E aí o inimigo da alma dele disse assim: uai, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus podia fazer, mas não é porque Jesus podia fazer que ele ia fazer, porque tudo que Jesus fazia, primeiro ele tinha uma ordem do Pai. Aí o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda parte, ele virou para Jesus e ele falou: uai, se joga daqui. A Bíblia então não diz, a palavra não diz que os teus anjos deram respeito, para que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. E aí Jesus diz para ele assim: mas também está escrito, não ponha o teu Senhor, teu Deus, à prova. Aí ele ainda não parou, e ele disse: tudo vou te dar se me adorar. Olha lá, ele levou Jesus para a cidade, ele falou: isso aqui tudo é seu se você me adorar. E o que ele diz? Adorar somente o Senhor, meu Deus. E ali o diabo não teve mais poder, ele se retirou. Foram 3 tentações, 3 tentativas do diabo para arruinar ele, só que ele não cedeu. E aí o que aconteceu? Ele se retira e os anjos de Deus o servem. Eu tive 2 sonhos a noite passada e essa noite eu quero comentar com vocês. Noite passada, isso mesmo, o diabo conhece a palavra na ponta da língua, mas nós precisamos de ter o argumento do Espírito, porque o diabo também conhece a palavra. A noite, não essa noite, mas a anterior, eu tive um sonho que havia uma pessoa de um ambiente de igreja e ela não dava afeição, ela me perseguiu por 3 vezes. E as 3 vezes tinham pessoas que também eram de um ambiente de igreja para me livrar. A última tentativa dele foi passar o carro em cima de mim, olha isso. Mas mesmo assim tinha uma pessoa do meu lado e não me deixou sucumbir. Foi muito interessante. E eu lembro nesse sonho estar contando para uma autoridade espiritual o que estava acontecendo.
Foi muito forte. O que aconteceu? Muito forte. Essa noite passada, eu tava num ambiente com algumas pessoas. Sabe quando parece aquelas cenas, sei lá, aquele filme de ação, ou sabe aqueles filmes em que é gravado assim no continente africano, em que tem estrada, mas tem pessoas vestidas com aquelas roupas bege de África mesmo, como se estivessem indo fazer um safari. E eu não via minha roupa, mas eu via a roupa das pessoas, eram bege e elas eram verdes, as roupas. E era interessante porque tinha muitas pessoas nesse sonho e variedades de pessoas. E nesse sonho haviam as pessoas estavam normal fazendo o que precisavam de fazer e viam perseguidores atrás e eram carros. A gente olhava para o lado, tinha um carro vindo, olhava para o outro, tinha carro vindo. E aí uma pessoa virou para mim e falou: entra nesse carro. Eu lembro que era um carro azul. Entra nesse carro. Não, eu não lembro se o carro era azul, eu sei que a bicicleta. Eu peguei uma bicicleta e coloquei no banco de trás. E eu não estava conseguindo fechar a porta. E ele falou: só entra no carro, deixa a porta aberta, já já a gente fecha. Vai, entra no carro. Eu entrei no carro, coloquei a bicicleta, segurei a bicicleta, entrei no carro, nem a porta da frente estava fechando. E nós saímos. Essa pessoa era um homem. Esse homem no volante, dirigindo, e essa bicicleta atrás. Tudo falando sobre condução. E aí eu lembro de no sonho pensar assim, mas o lado que ele está indo também tem perseguidores. E eu já olhar para frente e não tinha perseguidores, eles tinham ficado para trás. E eu lembro que ele falava assim: olha, se esse povo vir, a gente tem que dar um jeito de se esconder, mas a gente vai seguir. E eu fugi daquela zona de conflito, e eu fugi daqueles perseguidores. Sabe quem eram aqueles perseguidores do sonho? Os perseguidores da minha alma. Sabe o que Deus estava falando para mim nessa madrugada? Que por mais que eu tenha batalhas, que por mais que eu tenha gigantes, que por mais que você tenha batalhas e gigantes, Deus é o nosso livramento. E Ele vai enviar anjos ao seu respeito e ao meu respeito para nos alimentar, para nos livrar, para nos salvar, para nos proteger. O Senhor é o teu livramento. A palavra de hoje, quando eu acordei, eu já tive esse discernimento. Eu até falei isso com o pessoal do grupo que a gente estava participando. Sim, gente, são 6 horas da manhã, já é a segunda ligação. Agora aqui no ao vivo, mas eu já fiz a ligação no grupo, que a gente está se encontrando às 5 da manhã. E você sabe o que Deus me falou nessa manhã? Eu sou teu livramento. Eu sou o teu livramento. Você sabe o que Deus te diz nessa manhã? Que quem te livra é Ele. Que o inimigo da sua alma, se pudesse, ele te tragava. Ele te matava. Mas ele não pode. Porque ele não tem autorização de Deus para isso. Você sabe, o dia que ele vai ter autorização de Deus para tragar a tua alma, nunca. Nunca. Porque o que é de Deus, o inimigo não toca. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai ter tentação sim. Nós vamos ter provocações do inimigo, gigantes, batalhas. Mas eu posso te dizer, em todas as coisas somos mais que vencedores. Deus, ele não te trouxe até aqui para tu morrer. Deus não te trouxe até aqui para você sucumbir. Deus não te trouxe até aqui para você ser prejudicado. Sabe o que Deus fez você vir até aqui? Sabe o que Deus fez você caminhar essa jornada para dizer: eu sou o teu livramento. Você ainda vai contar testemunhos incríveis dessa fase que você está vivendo. Você vai ver como Deus segurou na sua mão e nunca te abandonou. Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que te dá uma nova história, uma nova trajetória. Deus é o Deus que muda a tua sorte diante dos teus olhos. Até beber uma água. Água não, meu chá. Esse meu chá de hoje é gengibre, espinheira santa, hibisco. Aí tinha um lá que era da saúde da mulher, eu coloquei. E para dar um gostinho gostosinho, eu coloquei um daqueles sachêzinhos, que ele é de cenoura com laranja. Ele tá bem gostoso. Eu gosto de chazinho gostosinho. Tem açúcar, Polly? Tem não, porque a gente é assim, a gente é firme no propósito.
Mas ele tá bem docinho, ele tá uma delícia. Então eu quero dizer para você que Deus é o Deus que é o teu livramento. Sabe por quê que você não sucumbiu? Porque existe um Deus que te livrou, tem te livrado e vai te livrar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelos teus livramentos, Senhor. Nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por isso que nós temos força para levantar e seguir. Te amamos, te adoramos, queremos nos entregar a Ti em espírito e em verdade. Dedicamos essa manhã a Ti, esse dia a Ti em adoração, porque Tu és bom e misericordioso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus, acima de tudo, é o teu livramento no dia de hoje, amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o nosso devocional, que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.